E a M com Supra, eu devo trombolizar ou eu devo encaminhar para um serviço que tenha CAT? Clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Então isso aqui foi uma dúvida que nosso seguidor Tadeu colocou lá na comunidade. Ele colocou o seguinte, resumindo, né, a dúvida. Moro no interior, né, então não temos aqui serviços com disponibilidade de hemodinâmica e tal, e é muito comum chegarem pacientes que já têm quadro, né, de infarto com 4 ou 5 horas de evolução, infarto com supra, né? A maioria dos serviços só vai ter trombolítico mesmo. E aí, nesse caso, como é que é a decisão em relação a trombolizar o paciente ou encaminhá-lo para um serviço que tem, né, hemodinâmica 24 horas? Dei uma resumida aqui porque a dúvida era maior do que essa. Então, vamos lá. Eu estou com um paciente, normalmente, a gente usa a regra dos 120 minutos, né, Tadeu? Lembrando, 120 minutos é o quê? Chegou o paciente para mim agora, eu reconheci o infarto com supra dele agora, nesse momento. Tá dado o diagnóstico agora. Estou gravando esse podcast aqui, são 10h18 da manhã. Então, digamos que eu dei o diagnóstico do paciente de infarto com supra, vi lá o eletro e tal, fiz o atendimento inicial 10h19, já trocou. 10h19 da manhã. Digamos que esse paciente, obviamente, não tenha nenhuma contraindicação a trombolítico. Porque se ele tiver alguma contraindicação absoluta a trombolítico, né? Complicou. Teve um AVC hemorrágico 2 meses atrás. Não vai dar para trombolizar. A única alternativa que eu tenho é transferir ele para um centro que tenha hemodinâmica 24 horas. Não, ele não tem contraindicação. Eu estou num serviço primário, não tem CAT e tal. E estou agora com esse paciente com infarto com supra, que eu acabei de diagnosticar nesse segundo e que ele já tem um quadro clínico de 5 horas de evolução. E aí, eu trombolizo o paciente ou eu transfiro esse paciente para outro serviço? E aí, a grande dúvida que eu tenho que perguntar é, se eu considerar mandar esse paciente para um serviço que tenha CAT 24 horas, entre eu ter dado o diagnóstico do paciente e ele estar abrindo a artéria lá no outro serviço, não é ele ter chegado no outro serviço, não é ele chegar na sala de hemodinâmica, não, é ele estar no outro serviço, dentro da sala de hemodinâmica, teoricamente com a corda guia lá do CAT transpassando a lesão para abrir a lesão. Isso vai demorar mais do que 2 horas, 120 minutos ou não. É isso. Se demorar menos do que 120 minutos, eu transfiro o paciente. Se for demorar mais do que 120 minutos, a tendência é que eu trombolize esse paciente, né, no serviço primário, onde eu estou, que não tem CAT 24 horas. É simples assim. Nessa questão aqui de Tadeu, o que me pareceu muito foi a dúvida entre os 120 minutos e o tempo de apresentação do infarto, né? Que ele falou, olha, é muito comum o diagnóstico só ser dado quando o paciente já tem 4 ou 5 horas de quadro clínico. Isso não interfere tanto, Tadeu, certo? Lógico, a gente sabe que muitas vezes o paciente demora a ter o diagnóstico de infarto, muitas vezes esse paciente demora a se tocar que ele está acontecendo alguma coisa errada e que ele tem que ir para o hospital. Então, às vezes, ele fica em casa pensando que aquilo é só um refluxo, alguma coisa do tipo, só procura o hospital horas depois. Às vezes, o paciente até procura precocemente o hospital, mas por uma série de questões logísticas, se for o diagnóstico do infarto. Quanto mais precoce for a terapia de reperfusão, melhor para o paciente. Mas tem coisas que a gente não tem controle. Então, eu estou lá na sala de emergência, eu acabei de ver esse paciente com dor torácica, rapidamente fiz o eletro, fiz o curso de eletrocardiopapers, então tenho total segurança de diagnosticar o infarto com supra. Diagnostiquei, imagem de espelho, tudo bonitinho, certeza que é o infarto com supra, acabei de dar o diagnóstico desse paciente agora, né? Quando ele chegou para mim, rapidamente eu resolvi a parada, mas esse paciente já está com 6 horas de sintomas. Eu não tenho muito o que fazer em relação a essas 6 horas que passaram. O que eu tenho que pensar é, o que é que eu tenho controle? De agora, do momento zero que eu dei o diagnóstico do infarto, para frente, o que é que eu vou fazer? Eu vou trombolizar ou vou transferir? Aí é que eu vou pensar nos 120 minutos. Os 120 minutos não é quando começou os sintomas do paciente. Os 120 minutos é a partir do momento do diagnóstico do infarto com supra, né, pelo eletro, juntando com o quadro clínico. Esse é o minuto zero. Do minuto zero até estar abrindo a artéria na hemodinâmica, vai demorar mais do que 120 minutos? Essa é a grande dúvida. Então, digamos que eu estou numa cidade, né, no interior de Pernambuco, e o centro que tem com hemodinâmica 24 horas fica a, sei lá, vou dar uma distância aqui, 200 quilômetros de distância, que normalmente demora, com trânsito, etc, demora, sei lá, 3 horas para percorrer essa distância. Exemplo fictício. Nem fiz os cálculos muito bem aqui para ver se isso é muito factível, mas digamos que seja 3 horas com trânsito, via de regra. Pô, veja, se eu der o diagnóstico agora, se eu já sei que normalmente quando eu mando a ambulância para esse serviço demora 3 horas para chegar. 3 horas, obviamente, já passou dos 120 minutos. E veja, 3 horas de trânsito, ainda tenho que ligar no outro hospital, ver se tem vaga, regular a vaga, isso varia de estado para estado. Aqui
Em Pernambuco é assim, você tem que regular a vaga, pedir uma vaga lá na central de leite e tal. O paciente tem que chegar e pronto. Isso aí, digamos que eu perdi 20 minutos nessa história. Depois, normalmente, 3 horas de trânsito. Já foi 3 horas e 20. E normalmente eu sei que, quando esse paciente chega no outro serviço, ele não chega e magicamente ele é teletransportado para a sala de hemodinâmica e já está com a artéria funcionando e tal. Não. Ele chega, tem que abrir ficha lá, o médico da emergência vai dar uma olhada. Se a sala de hemodinâmica estiver livre, ele vai ser transportado para a sala de hemodinâmica, mas demora alguns minutos. Quando chegar lá, vai ter que funcionar a artéria, né? Nisso vai perder mais 40 minutos, que seja. Então, era 3 horas e 20, já virou 4 horas. Ou seja, é no mínimo, tudo dando certo, eu vou demorar 4 horas para esse paciente estar lá no outro serviço abrindo a artéria. 4 horas é maior do que 120 minutos? É maior. Então, meu amigo, se esse paciente não tem contraindicação trombolítico, eu estou seguro que é infarto com supra, etc, 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 eu vou trombolizar esse paciente no meu serviço. Eduardo, estou nessa mesma situação. Demoraria ali 4 horas para o paciente estar na hemodinâmica abrindo, mas o paciente teve um AVCH 2 meses atrás. É contraindicação absoluta trombolítico, paciência. Vai ter que ir para outro serviço. Ou esse paciente teve um AVCI 2 meses atrás, né? AVCH, qualquer AVCH já entra como contraindicação absoluta. AVCI nos últimos 3 meses, 4 meses e meio, depende da diretriz que você vai ver, é contraindicação absoluta também. O paciente teve um AVCI bem relevante 1 mês atrás, 2 meses atrás. É contraindicação absoluta também trombolítico. Paciência. Por mais que demore para chegar no outro serviço, é o que eu tenho para oferecer agora. Então, eu vou tratar com as outras coisas, tá? O tratamento clínico, né, do infarto com supra por enquanto, mas não vou trombolizar, vou ter que transferir para outro serviço. Então, o resumo da ópera aqui é: esses 120 minutos não é em relação ao início dos sintomas, é em relação a quando você deu o diagnóstico do paciente. Último detalhe, que a gente tem que sempre lembrar, né, que a janela para você trombolizar o paciente é nas primeiras 12 horas do início dos sintomas. Então, se o paciente chegou com 18 horas do início dos sintomas, né, aí ele já está na fase subaguda do infarto. Você vai ter que ver o eletro para ver se corrobora que está na fase subaguda. No curso de eletro a gente fala bastante isso. Às vezes o paciente diz que está tendo dor há 18 horas, mas quando você vai ver o eletro, claramente é um eletro de fase aguda ainda. Então, provavelmente não são 18 horas de artéria aberta, né? Talvez ele estivesse subocluindo ali a artéria no começo. Tem vários macetes que a gente adentra melhor isso no curso de eletro, né? Mas passou essa janela de 12 horas, aí mais uma vez vai cair nessa parte de você mandar o paciente para a hemodinâmica. Lembrando que a diretriz europeia fala que, mesmo passando 12 horas, até 48 horas de quadro clínico, a tendência é você mandar para a CAT de todo jeito, né? Como uma estratégia ali, nível de recomendação 2A. Nas primeiras 12 horas, nível de recomendação 1, né? Indicação absoluta, mas entre 12 e 48 horas, a diretriz europeia ainda fala que a indicação 2A você mandar esse paciente com infarto com supra para hemodinâmica. Então, esse é o resumo da primeira dúvida. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.